Upcast, único propósito. Fala galera do Upcast, todos vocês nessa noite gravando mais um episódio. E o nosso primeiro episódio que você vai ver será esse. E os outros logo depois, assim espero, tá? É nada. Brincadeira, meu. Sem nada, começando, pra começar, sendo bem redundante agora, com a nossa galera se apresentando, tá? Começa do começo, né? Sempre, iniciando do início. É isso aí. Isso aí. E com vocês, para se apresentar essa noite, ou para você pode ser de dia, mas para nós é à noite, meu querido, amado amigo, naquela cadeira, aquele rapaz formoso, Bonito, olha o topete dele. a Letícia Pindiva, Só. Luquinhas. Fala, galera. Meu nome é Lucas Jorge, né? Sou obreiro na igreja do Parque Cocaia, junto com o pastor Silvio. E amo muito Jesus Cristo, amo muito servir, inclusive com os amigos aqui, né? E aí do estúdio. Também gosto de esportes e, inclusive, vou estar liderando a recreação, as gincanas ali do acampamento UP. Sou casado há 4 anos e amo muito a minha esposa. Declaração. Letícia, é o nome, olha aí. Você, querida. Tá certo. Galera, como você Trilha sonora. sabe como é que é, né? Pastor de música, ele sempre tem que ter uma trilha sonora, né? Pra que não vai se apresentar pra você. Fala, pessoal, que prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Alex, eu tenho 32 anos. Não parece. Muito obrigado, é sempre Tá bem. Eu achei que era mais. Cadeirinha boba, né? Tenho 32 anos, sou casado com a Ângela, linda, maravilhosa. Beijo pra você, minha esposa amada. Eu posso. Sou pai da Melzinha de 4 patas. Atualmente eu tô servindo a Jesus como pastor na Igreja Batista de Castro Alves. Um abração aí pra galera de Castro Alves. E para mim tem sido uma grande alegria fazer parte desse projeto. É uma bênção poder servir a Jesus com os amigos. Apesar dele ser palmeirense, né? A gente perdoa, porque nós somos São Paulinos, né? Verdade, sempre. Quem sabe onde ele se converte, né? Sou São Paulino, amo cozinhar e também sou fãzaço da banda Resgate. E muito obrigado pelo convite, fazer parte dessa equipe aqui. Eu tô responsável pela parte da música e liturgia do acampamento UP. Amém. Fala, galera. Meu nome é Davi. Se você não me conhece, Toma uma água aí, meu, na xícara. Ó. Dá um upgrade aí nessa voz aí, por favor. Dá um up na voz aí, quer ver? Turbinada agora, vai. fala, galera. Nossa. Vendo do Ministério Up. Brincadeira, vou voltar normal a voz. E eu sou um dos líderes também do evento, com esses caras maravilhosos aqui que eu tenho a oportunidade de trabalhar. Sou o cara que toma na cabeça do evento, então sou o líder geral. E é um privilégio estar servindo com eles. Sou casado com a Denise. A Denise é aquela Gente mulher maravilhosa, gente boníssima. Ainda mais quando ela está comendo, está satisfeita, está feliz. Minha esposa ama um bom restaurante, tá? Somente comida japonesa. Se você quiser convidar a gente, vai ser um prazer. Tá? Patrocina aí, ó. Patrocina aí, ó. Tem na gente. Falar nem semente, se você quiser nos patrocinar aqui, vão receber comida, tá? E é um privilégio. Pizza. Vocês estão muito empolgados, tá, gente? É um privilégio estar com vocês e hoje, em específico, nós vamos apresentar o nosso acampamento. Um pouquinho, o porquê do UP, qual que é a história, qual que é o enredo, por que esse ministério, por que tanta excelência para fazer uma caneca, em desenvolver arte, uma camiseta, uma equipe. Aí, ó. Por quê? O que nos motiva a um ministério UP, tá bom? Só esqueci de dizer, sou pastor da Igreja Batista em Jardim Mirna,
onde tem os mirnianos que são sensacionais. Se não falar, eles pegam você depois. Então, eu fiquei pensando agora aqui, eu falei, meu Deus, se eu não falar, eles vão me pegar. E hoje eu tô aqui também com o mestre, Pastor Márcio, tá aqui conosco. Ele é a voz da sabedoria aqui do grupo, né? Literalmente, quando você Tem que ouvir ter a alguém voz- pra pôr o limite em nós, né? Exatamente. Ele é o limite da régua, tá? Então, ele é o cara, eu sou fã dele, número 1. Nós servimos na mesma igreja. E ele tá aqui conosco hoje, pastorzão. Tamo junto. Tá aqui, junto com a equipe que tá aqui também nos auxiliando. Uma equipe maravilhosa. Obrigado, equipe. Ó, gente boa. Eles não estão aparecendo, tá bom? Se depender deles, eles também não querem aparecer. Eles estão esperando pra pizza. Frase do pastor. Melhor parte do dia, Porque né? tem lanche. Amém, amém. A gente providencia um pouco patê pra vocês, tá? Voltando aqui, a gente vai apresentar hoje o UP, tá bom? Pra você conhecer um pouquinho do nosso ministério. Lecão, gente, eu sou muito amigo do Alex, tá? Fala um pouquinho sobre o UP, como isso surgiu no coração das nossas igrejas, dos nossos corações. Desenvolve um pouquinho a fala. Legal. Bom, tanto eu quanto o Davi, o Lucas, pastor Márcio, nós estamos envolvidos na vida, né, da igreja local e nós estamos atentos às necessidades, né, das nossas igrejas. E conversando sobre isso, nós temos percebido essa necessidade latente no nosso contexto de um ministério voltado para as nossas juventudes, né? Então, a gente sempre tem feito alguns encontros, né, entre as nossas juventudes. E uma vez nessas conversas a gente falou, poxa, a gente poderia pensar no ministério que pudesse oferecer para as nossas juventudes algo a mais, né? E pensando no acampamento, e a gente sonha alto, né? A gente tá pensando até em conferência e tantas outras coisas, né? O Ministério UP é um ministério, né? Não é um acampamento. O acampamento é uma das coisas que a gente vai fazer como Ministério UP, mas o podcast faz parte desse ministério e a gente também sonha com muitas outras coisas, e isso surgiu das necessidades das nossas igrejas. A gente sonha em oferecer algo com muita excelência, algo que glorifique o nome de Jesus e que de fato contagie os nossos jovens. Então, foi assim que surgiu o Ministério UP e estamos trabalhando para fazer o nosso melhor para o Senhor e poder ser uma bênção na vida das juventudes, então, das nossas igrejas locais. É mais ou menos isso. Dois amigos, né? 2, 3, 4 amigos sonhando juntos com um projeto com a bênção e com a graça do Senhor. Lucas, na sua visão, por que é tão necessário hoje ter um ambiente, a gente está falando de acampamento também, né, que é o foco em setembro, mas ter um ambiente mais propício para o jovem, de excelência, em que ele se sinta cuidado, assim. Na sua visão, assim, por que de tanta importância de desenvolvermos o ministério para o nosso público-alvo? Boa pergunta, Davi. Não só com o ministério e acampamento, ou podcast, mas a igreja local em si deve ter esse ambiente de excelência que contagia e chama os jovens a servir a Deus e a igreja numa demonstração de amor por aquilo que Deus é e tem feito por cada um, no sentido de que a nossa sociedade há muitas atrações, muitos eventos, há muitas coisas que atraem os nossos jovens e nós estamos perdendo os nossos jovens para isso, né? Cinema, shopping, faculdades, barzinhos, essas coisas, né? Praças, playground e tantas outras coisas têm atraído os jovens e elas tentam preencher o vazio que há no coração deles, né? E como a Lutero falou, ou Lutero não, o João Calvino falou, no nosso coração há uma fábrica de ídolos e essas coisas constroem ídolos nos seus corações e escravizam eles. Mas Jesus, eles nos chamam a servi-lo de uma forma que desenvolve esse amor
e nos atrai por causa disso. Então nós devemos criar essas ferramentas para nos ajudar a atrair esses jovens a servir a Deus e as pessoas, porque eles estão, né, se perdendo. E é uma frase muito interessante de um outro teólogo que ele fala assim, enquanto jovem, Satanás ele vai dizer, você está muito novo para servir a Deus. Enquanto adolescente, né, ele vai falar, não, você tem que fazer outras coisas. E quando você estiver velho, ele vai falar, já passou muito tempo de você servir a Deus. Então nós temos que atrair os jovens agora para servir o Senhor, para que eles se engajem na obra do Senhor, porque senão nós vamos perdê-los. E nesse sentido, nós estamos vendo nas nossas juventudes que dá para fazer mais e melhor, porque alguns jovens ainda não expressaram esse amor por Deus, pela obra de Deus. Então o nosso acampamento ele tem esse intuito de atrair os jovens à presença do Senhor Jesus Cristo e que eles possam ser elevados, né, a olhar para cima, como diz o nosso texto base, Colossenses 3:2, de olhar para o alto e não pensar nas coisas terrenas. Porque essas coisas terrenas são passageiras, são fúteis. Mas aquilo que nós pensamos ou olhamos para o alto, na presença de Deus, o trono de Deus, é coisas eternas. Então, o nosso intuito é esse, de atrair esses jovens para servir a Deus e, na eternidade, servi-lo para todo sempre. Grande Lucas, meu. Já pode escrever um livro já. Pode. Escritor aqui. Lucas Jorge, cara. Sensacional, Davi. Acho que seria bacana a gente explicar um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo os diferenciais do nosso ministério, né? Os nossos valores. Então você como líder geral, né? Que tem aí tomado na cabeça aí. É uma resposta aí no peitoral aí de bodybuilding. Acho que você poderia explicar um pouquinho aí pra galera quais são os nossos valores, o que nos difere, né? Por que mais um ministério? Por que mais um acampamento? Legal. Obrigado aí pela pergunta, porque senão só eu perguntar, brincadeira. Não põe ele na fogueira também, né? Ele aí, meu. Só complementando o que o Lucas falou, na nossa igreja, nós estamos estudando com jovens o livro Deus Falsos, de Timothy Keller. Inclusive, hoje partiu para a glória. Puxa, cara. Hoje, o cenário da igreja, né, e da fé cristã chora, né, com a morte do Tim Keller. Foi um grande influenciador, acho que na vida de todos nós, né, com suas obras, com seus livros e com seus sermões que nos ajudam a entender tão bem o Evangelho e a fé em Jesus, né? E ele foi um pensador da igreja pro século XXI, né? Uhum. Então, é um cara que foi contextualizado, né? Exatamente. Que, inclusive, é um dos nossos valores, né? Contextualização. Olha o spoiler aí, gente. Pega a visão. Pega The Vision. Mas é jogo rápido. O Ministério Up. O Davi sempre fala isso, né, mano? Jogo rápido. Jogo rápido. Boa vida dura, né? Mas nós temos como valores, principalmente a excelência. Excelência é algo que nós não queremos abrir mão. E o que é excelência? Às vezes a gente conversa muito entre nós, né? A gente acredita que excelência é ter muito poder, dinheiro. Não é. Excelência é fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Sim. Então, nós, dentro das limitações que temos, estamos procurando ter excelência e entregar para vocês isso. Então, nós acreditamos que o acampamento é um tempo propício para você, jovem, estar ali e um acampamento pensado para você. Um acampamento onde a excelência ela é feita do começo ao fim. Então, só para vocês terem noção, nós já falamos desse projeto desde novembro do ano passado. Exatamente. Então, assim, nós já estamos conversando sobre esse projeto há muito tempo, pensando pessoas. Hoje a nossa equipe tem mais de 30 pessoas. Um ministério desenhado com pessoas. Nós temos uma equipe com 3 pessoas ali, coordenando toda a parte do cast, né? A galera sensacional. Por que eu tô falando isso para você, jovem?
nós entendemos que esse acampamento pode ser um momento transformador na sua vida. Amém. Você jovem, você adolescente, você pastor que talvez esteja aqui ouvindo e vendo isso. Receba. Invista no seu jovem, mande um adolescente. É um momento em que ele pode ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. São 4 a 3 dias que ele vai estar ali. Então nós estamos investindo o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas igrejas, porque nós acreditamos de fato, de todo o coração, a você que está aí nos ouvindo, que vai ser um tempo que Deus vai falar contigo. Nós estamos investindo em oração, em dinheiro, e também nós estamos investindo principalmente abrindo nós de tempos de conforto, rotinas, agendas nossas. A gente fala muito sobre isso, para que esse evento seja uma bênção para você. Então, eu estou falando de acampamento, mas pensando no ministério, tá? Nós queremos que os jovens desfrutem dessa excelência, né? Então, eu falei de um ponto, mas eu acho que o Alex falou um outro que é muito legal, né? Sim. Contextualização. Eu acho que você podia falar um pouquinho desse. Claro, sem dúvida nenhuma. A contextualização, ela é muito importante para que nós possamos alcançar o coração da nossa geração. Tem uma frase que eu gosto bastante, que a tradição é a fé viva dos mortos, mas o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Se nós queremos alcançar a nossa geração, nós precisamos nos contextualizar. Nós precisamos mergulhar nas realidades, né, que nos rodeiam. Nós precisamos entender quais são as necessidades. O que os jovens estão passando hoje? O que os jovens estão lutando hoje? Então, o nosso ministério tem muito essa pegada, né, da contextualização. Nós estamos inteirados do que está acontecendo no mundo, nós estamos inteirados do que os nossos jovens têm sofrido para viver uma fé autêntica em Jesus Cristo, e o nosso acampamento ele é totalmente contextualizado para nós, então, alcançarmos essa geração. Desde o nosso tema, as pregações, os louvores, né, até mesmo as gincanas, tudo isso pensando na geração de hoje. Infelizmente, tem muitas igrejas falando A e os jovens estão entendendo B. Tem muitas igrejas querendo discipular, evangelizar os jovens, mas não sabe se comunicar com eles e não entende o mundo que os jovens vivem. Mas nós queremos fazer isso diferente. Nós queremos, de fato, mergulhar no contexto da nossa juventude e oferecer respostas importantes que eles precisam para viver uma fé em Jesus Cristo. Então é isso aí. Só para terminar essa questão de valores, eu acho que um outro valor que é legal, até para o Luquinhas falar um pouquinho, é esse valor da excelência, da contextualização, mas ao mesmo tempo que é uma identidade muito nossa, do nosso movimento, né? Essa questão bíblica, né? Sim. Muito forte do nosso movimento, né? De ser uma geração relevante, mas dentro dos princípios bíblicos, né? Quer dizer, falar um pouquinho sobre isso, galera? A excelência é algo vida do coração de Deus. Desde lá de Gênesis, nós podemos ver que ele fez algo bom e no final ele relata que era muito bom. E quando nós vemos a narrativa, nós vemos que o tabernáculo foi desenhado por Deus. Deus é o grande arquiteto, ele faz algo maravilhoso. Mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Comprimento, altura, medida, o estilo que ele queria. Não só isso, mas também quando ele dá para Davi a forma que ele vai fazer o templo, e isso é feito depois pelo seu filho Salomão, né? Jesus, ele fez as coisas que ele estava fazendo no seu ministério com excelência. Ele não fazia nada sem propósito. Nós temos um propósito, nós temos uma alvo a ser alcançada. Então, quando nós queremos fazer com excelência, é porque nós olhamos para as coisas que estão lá fora, na outra pergunta que você já tinha feito, e elas são feitas com excelência. E por que elas traem os jovens? Elas chamam os jovens, porque elas são feitas com excelência. E às vezes as coisas que nós fazemos na igreja, nós fazemos por fazer de uma forma robotizada e nós não fazemos com excelência. Verdade. Às vezes uma liturgia, né, mal feita, o cara se atrapalha lá na frente, o cara erra na música, às vezes dá até mesmo na própria pregação, há uma
falta de comunicação, né? Ele não consegue se expressar e atingir o seu público. E quando nós pensamos na excelência, nós pensamos em tudo, né? Desde o preletor que virá, a mensagem que ele vai trazer. Claro que Deus já está botando isso no coração dele, nós estamos orando, a parte das finanças, a parte da mídia, né? A parte também da gestão local, a questão também dos jogos, e não só isso, mas todas as pessoas que estão ali no aconselhamento, onde elas vão ouvir os jovens, vão instruir os jovens através da palavra deles. Então nós temos que ter excelência em todas as áreas, não só na área da comida, que nós sempre esperamos. Nossa, a comida do acampamento tem que ser a melhor, o tempo livre tem que ser o melhor. Não, mas a gente tem que ser o melhor em tudo que nós tivermos e temos em nossas mãos para fazer, né? É isso que Paulo vai falar. Fazer tudo para a glória de Deus. É isso que Salomão vai falar em Eclesiastes, né? Aquilo que você tem na mão para fazer conforme as suas forças, porque para onde você vai não haverá mais trabalho. Então nós temos que fazer hoje o nosso melhor. E é essa frase que você usou do filósofo Marco Cortella, né? É muito interessante. Muito interessante. É muito relevante para o nosso tempo. É fazer com o que nós temos. Porque quando nós tivermos o melhor para fazer, nós vamos fazer melhor ainda. E esse é o nosso sonho. Não é só um acampamento, mas um ministério que vai alcançar não só as áreas de mídia, no Instagram, no Facebook, podcast, tudo aquilo que os jovens podem usar hoje. Nós queremos alcançar e instruir para que ele seja relevante lá na igreja local. Amém. Eu acho que é muito legal essa frase. A excelência pensada de acordo com o que eu consigo fazer hoje, mas a minha situação no dia da manhã, a visão é maior ainda. Então, a excelência ela sempre tem que progredir. Mas enfim, a gente não pode entrar no conformismo, que já tá bom. A gente muitas vezes é tentado a entrar nesse efeito platô, né? De tipo, não, tá bom, já tá legal. Mas a excelência nos tira dessa zona de conforto, né? O Davi falou um pouquinho sobre a questão da gente ser bíblico, né? O quanto isso é importante para nós e é algo que a gente aprende desde pequeno no nosso movimento e de fato é algo que nós trazemos com muita força para o nosso ministério também. Muitas igrejas, movimentos e ministérios se perdem em busca de uma contextualização, né? Então tem muita gente que querendo ser relevante e contextualizado acaba se perdendo. Nós queremos ser um ministério contextualizado, relevante, mas sem abrir mão em momento algum dos princípios e valores bíblicos que dirige a não apenas o nosso ministério, mas a nossa vida, né? A nossa essência. Exatamente. John Stott, ele fala, né? Olha, a gente precisa, para ser relevante, a gente tem o jornal do dia na mão, mas na outra a gente tem a Bíblia e a gente não abre mão dela. Amém. Né? Então isso com certeza é algo que dirige os nossos passos e todas as nossas decisões. Se não for bíblico, nós não iremos fazer e a gente não vai abrir mão de maneira alguma disso. Amém. E a Bíblia é o princípio, né? Fundamento. Somos apaixonados pela palavra. É a vontade de Deus revelada. É a verdade. Enfim, vai embora aqui e vou começar a pregar. Mas enfim, esses são os nossos princípios aqui. Quais são os nossos próximos pontos aí de palavra? Nós temos algumas perguntas aí dos internautas. Uma xícara aqui. Nós temos aí algumas perguntinhas que foram lançadas na nossa caixa de Instagram e eu vou mandar pra vocês, então mata no peito aí, domina e manda de volta. Manda aí, beleza? Responde. Então, o que significa a sigla UP? Né? Responde aí, Davizão. Pro Alex. Tá cortando aí, mano? Tá cortando. Tá com mau contato o microfone. Responde rapidamente, assim.
único propósito. Somos muitos, né? Nós temos várias igrejas participando desse projeto. Nós não estamos trabalhando sozinhos, mas a gente tem um único propósito. Por isso, único propósito. Nossa, meu microfone voltou, gente. Que coisa, hein? Tá bom. Ô, Davi, já que você fugiu dessa, então manda outra aí. Não é que ele fugiu lá, que ele esquece. Beleza. Previ. Nós já vimos aqui questão de relevância, questão de excelência, mas como que eu posso ser um jovem exemplar nos dias de hoje? Fizeram essa pergunta aí? Sério? Zero, cara. Então, eu acho que assim, como que você pode ser? Primeiro, vem no nosso acampamento. Aí você vai aprendendo. Vamos fazer um jabá aqui, viu? Vamos fazer um jabá. Quem não fez a inscrição ainda tá vacilando, tá dormindo no ponto, meu. Você tá deixando de ser um jovem exemplar. Não, a gente já tá no terceiro lote, hein? Só Tem vários jovens exemplares lá na igreja do Mirna, na igreja do Castro, já fez a inscrição lá no Cocaia. São jovens exemplares, então siga o exemplo deles, façam a inscrição. Certo? Certo. Segundo lugar, eu acho que lá, ao ouvir a palavra cantada, você vai ser encorajado, incentivado e exortado para ser um... Vamos resumir. Eu não sei quem foi que fez essa pergunta. Vai pro acampamento, filho, tá bom? Vai lá, beleza, que você vai aprender lá, entendeu? E vai pra igreja também. Vai pra igreja. Antes do acampamento, vai pra igreja. E pra matar a outra pergunta, né? As regras e as coisas que vai acontecer, os temas das festas, as gincanas, como que vai proceder? Só lá, cara. Então não dá pra responder. Aqui é spoiler demais. Beleza? Spoiler demais. Mas tá bom. Outra perguntinha aqui legal, né? Como que eu posso participar da equipe do UP, do Ministério UP? Tá. O que eu preciso fazer? Essa pergunta é legal, porque aí é com a chefia. Hoje teve um rapaz que entrou pra equipe, né? E aí a gente fez um questionário com ele de 2 horas. Eita, nós. Não, a gente viu que ele tem 51%. Oh, não. Só 51, cara. Entrevista. Tá bom, então passe pela entrevista. Brincadeira, a única coisa que você precisa é disposição para fazer parte dessa equipe maravilhosa. E também, principalmente, nós prezamos muito disso dentro da nossa equipe. Você tem que estar em busca de fazer o melhor para Deus. Não é para mim, não é para o Lucas, não para o Alex, nem para o Pastor Márcio. É para Deus. Então, assim, que nós não abrimos mão para as pessoas que estão participando. Entreguem o seu melhor. Bom? Então, e também a questão do engajamento na igreja local, né? Não adianta querer servir no Ministério UP se primeiramente você não está servindo na sua igreja local. Antes de mais nada, a gente conversa com o pastor, a gente dá uma ligada lá, né? Fala aí, com os pastor. líderes para saber se de fato essa pessoa está presente, ativa e ela tem sido uma bênção ali no cenário da sua igreja. Tem todo um radar, né, para isso, então não adianta você querer servir se você não está servindo na sua igreja local, né? Então, um exemplo que estou dando de hoje que aconteceu, esse jovem veio, mas o líder dele de jovem está aqui, né? Então, ele tem o aval para que isso aconteça. Então, isso é para que você entenda. Não adianta você querer vir participar com aquela ideia, eu sou um desigrejado, amigo. Olha, vá para a igreja de Jesus, vá servir a igreja de Jesus, tá bom? E aí depois, seu pastor dando aval, você pode estar conosco. Então vocês já mataram um coelho com a cajadada só, né? Porque fizeram a pergunta aí. Dois por que ele... dois, né? Foi mais um. Por que a igreja se nós somos a igreja? Né? Você já explicou. Nós somos a igreja, mas estamos num local para juntos sermos a igreja. Uma coisa que eu acho que é muito interessante, que vem muito desse tempo agora, as pessoas querem desfrutar do que a igreja oferece, mas elas não querem os deveres que a igreja também traz. Então, você quer ser igreja, quer desfrutar da igreja, você tem que ser igreja. Você tem que participar do corpo. Você tem que ser corpo, você tem que sofrer com o corpo. Você tem que entender as dores do corpo. Não adianta querer servir a Jesus e não o corpo de Jesus. Então, assim, isso é algo que tem sido muito
falado nos últimos tempos, né? Então, algo que nós vamos sempre bater na tecla. Você quer servir a Jesus, tem que ser através do canal que ele proporcionou aqui na Terra. E através da Igreja de Jesus. Muitos querem ser, né, esse discípulo exaltado e glorificado, mas poucos querem passar pelo caminho da cruz. Então, cara, você quer ser igreja, você quer ser discípulo de Jesus, primeiro trilha o caminho da cruz. Não existe igreja no singular. Igreja é plural. Igreja somos nós. É impossível viver para Jesus e para a glória de Deus sem viver com o povo de Deus. Deus é comunhão. O homem foi feito para comunhão. E se você quer crescer na fé, viva com aqueles que também querem crescer na fé. Viva com aqueles que, mesmo com os seus defeitos e falhas, porque esse é o argumento que os desigrejados mais usam, né? Eu amo a igreja, mas o que estraga são, né, as pessoas. Minha igreja é chata, minha igreja é quadrada. Exatamente. São os argumentos que a gente ouve por aí, né? De fato, a igreja é formada por um povo imperfeito, mas que segue alguém que é perfeito. A única pessoa perfeita na igreja é o nosso Senhor, mas nós estamos caminhando no processo para sermos parecidos com Ele. E isso não serve apenas para a fé. Isso serve para várias outras áreas da vida. Se você quer ser fit, você tem que andar com Davi. Não adianta andar comigo. Não adianta andar comigo, nem com o Lucas. Verdade. A gente tem que fazer a cadeira pro Davi. Se você quer crescer na fé, se você quer ser um discípulo de Jesus, ande com os discípulos de Jesus. Se você quer ser igreja, ande com a sua igreja. Por mais que ela seja imperfeita, existe alguém que está nos moldando, existe alguém que está nos transformando à imagem dele. E ele faz isso para a igreja. Jesus, pegando aí a toada do Deus que destrói sonhos, Jesus não morreu por você. Jesus morreu por um povo. Jesus morreu pelo mundo. Então não se sinta a última bolacha do pacote. Ou a última Coca-Cola do deserto. Exatamente. Jesus não morreu por você. Jesus morreu pelo povo dele. E o povo dele hoje é a igreja de Jesus. E como alguém disse, né? Se você está à procura dessa igreja perfeita, quando você achar, não entra nela. Não, você vai estragar ela. Cara, o macaco que diz isso, né? Se achar uma igreja perfeita, não entra, senão você vai estragar, hein? Mas enfim, esse assunto dá bastante, literalmente, o ditado popular, pano pra manga, né? Com certeza. Falar muito disso. Isso aqui é uma realidade muito forte hoje, a procura da igreja perfeita, mas geralmente a pessoa que procura esse layout, ela não quer fazer parte do processo de ser igreja. Ela quer ser consumista. Assim como ela vai no shopping comprar aquilo que ela necessita, assim como ela vai usufruir de algum clube, ela quer ser servida, mas ela não quer servir. Mas ao mesmo tempo, nós também confessamos que, de fato, muitas pessoas já foram machucadas pela igreja. Verdade, tem esse outro lado. Pela religiosidade, pelo tradicionalismo cego. Nós conhecemos pessoas que saíram de suas igrejas extremamente machucadas por esse sistema legalista, né? E o conselho que eu dou para você é o seguinte: se você estava numa igreja assim, por favor, não generalize, né? Não coloque todas as outras igrejas dentro desse pacote. Sim. De fato, existem muitas igrejas que pregam um evangelho que não tem nada a ver com Jesus. Mas, ao mesmo tempo, há muitas igrejas hoje que têm buscado pregar o evangelho puro e simples do Senhor. Faz um merchan aí da igreja, por favor. Igreja Batista Castro Alves, Rua Isabel Aguiar, 630, lá na região do Grajaú. Tá bom? Jardim Castro Alves. Vocês serão muito bem-vindos lá, tá? Bibibirna, do lado do Levi Carneiro. Olha aí. E também é Parcocai. Perto do Bochecha. A melhor lanche ali da região.
dependentes da graça de Deus. Não somos igrejas perfeitas, Tamo longe, hein? mas nós estamos nos esforçando para servir o melhor a Cristo. Última perguntinha aqui, né, da nossa caixa. Já? Mas já? Selecionada, porque Vamos lá. eu creio que vai vir um participante com a voz mais Encorvado. encorpada. O que pensar sobre os seminários mais tradicionais para os futuros seminaristas? Polêmica, O que vocês podem indicar aí, já que vocês passaram por esse seminário? Já estudaram, já são pastores. Qual seminário? Olha, eu me formei no Seminário Batista Esperança, lá no Santa Cruz, que fica na Igreja Batista Esperança, uma igreja muito tradicional do nosso movimento, né, aqui em São Paulo. Tive a oportunidade de me formar lá. Foram 4 anos estudando bacharel em teologia. Legal. E você, Luiz? Estudando no Logos, Seminário Logos, lá no Jabaquara. Fica ali pertinho da estação Jabaquara. Legal. Pastor Wagner, que hoje é... Wagner Amaral. Wagner Amaral. Um trabalho Tem feito maravilhoso lá. Sim, Relevante. totalmente abençoador. Eu me formei no IBM, Instituto Batista Missionário, que tem como sede a primeira igreja batista bíblica em Cidade Ademar, 4 anos também. Ali onde nós tivemos toda uma instrução teológica para a glória de Jesus. Falando nisso, o Davi vem, né, do movimento batista bíblico. E aí ele veio pro nosso, porque o nosso é melhor, né? Com certeza, né? Isso é. São pecadores, são pecadores. Artista regular, Só né? falta agora mudar de time, né, Lucas? Só falta mudar de time Somos agora. pecadores. A gente ainda tá tentando conquistar o outro pastor aqui, né, pastor Marcos? Vai virar São Paulino. Mas eu acho que a melhor pessoa para falar sobre essa pergunta é o pastor Márcio. Eu também, Ana. Então chama ele Vem aqui. cá, pastorzão. Não, vem cá, pastor. Aqui, ó. Cadê Senta aí, o senhor pastor. aqui? Não, à vontade. Vem aqui. Enquanto o pastor vem, Davi, até já vou mandar a bola para ele dominar e chutar pro gol. Sim. Infelizmente hoje, muitos seminários formam pastores, líderes e missionários para um mundo que não existe mais, né, pastor Márcio? Infelizmente, eu acredito que é um grande problema que a gente tem vivido, né, nas instituições, e é uma observação que a gente pode fazer, né? Vai lá, pastor. Como os nossos seminários podem ajudar o seminarista que quer servir a Jesus, pastorzão? Fica à vontade. Beleza, pergunta interessante, né? A verdade é assim, eu acredito que nós jogamos muito peso sobre o seminário, mas é importante você primeiro entender qual o conceito da sua igreja, do seu pastor, quais são as suas perspectivas. Mas assim, procure um seminário em que ele corresponda muito àquilo que você realmente aprende dentro da sua igreja, o que é ensinado pelo seu pastor. Porque existem seminários aí das mais variadas denominações. Então, nesse sentido, converse com o seu pastor. Peça para ele, pastor, qual o seminário o senhor indica dentro do contexto nosso como igreja? Temos seminários que são mais tradicionais, aí temos seminários que já estão mais abertos. Em outras palavras, aquilo que nós chamamos de stricto sensu ou lato sensu. Então tem aquele seminário que ele é muito mais focado, muito mais fechado e reservado em relação aos princípios. E tem aquele seminário que eles já estão mais abertos, ou seja, ele trabalha e trata todas as religiões de forma indistinta, né? Então converse com o seu pastor. Os seminários que os irmãos compartilharam aqui são seminários que eu indico. Agora, óbvio, para quem está aqui dentro de São Paulo. Você está fora de São Paulo é uma outra realidade. Legal, tem uma outra coisa também que é interessante falar sobre seminário. Existem perfis desse seminário. Então tem alguns seminários que estão específicos para quem quer formação missionária. Então, alguns missionários do norte já são especializados, inclusive, para povos não alfabetizados, povos indígenas, quilombolas. Então, existem formações até específicas hoje, né? Então, isso é algo muito interessante de ser buscado, esse conhecimento, e principalmente algo que todos nós falamos e voltamos a repetir: procure a orientação do seu pastor. E dentro, principalmente, da linha de pensamento da sua igreja local, para saber como você vai servir a sua igreja, né? Porque eu não sei o número hoje, né? Mas a grande parte das pessoas que vai para o seminário
não vai para o ministério. Muitos voltam para a igreja local para servir. Então, o fato é que você precisa estudar numa instituição que você consiga servir na sua igreja local para a glória de Jesus. Amém. Perfeito. E a conversa com o seu pastor vai te ajudar no seguinte. Porque hoje nós temos seminários que são externos, em que você vai, faz as aulas, volta para sua casa dia a dia, como tem os seminários internos. Então, a conversa com o seu pastor vai ser muito importante para ele poder fazer essa leitura, em que o pastor Davi também compartilhou. Qual o seu desejo, qual o seu foco, seu objetivo ministerial? Então, o seminário ele vai ser orientado pelo seu pastor dentro do viés que você realmente sente muito mais à vontade o desejo de trabalhar. A exemplo, se você for trabalhar com povos indígenas, então você deve ir para um seminário que é mais específico e voltado para este ministério. Há seminários que são muito mais voltados para o ministério pastoral e outro muito mais para o seminário, para o ministério missionário. Outro que tem um foco muito maior em preparar acadêmicos. Então, esse bate-papo com o seu pastor é o melhor caminho. Agora, se o seu pastor não estudou no seminário, eu vou orar por você. Falou com propriedade. Total. Então, gente, eu acho que está na hora agora de falar um pouquinho sobre o tema do nosso acampamento. Bora. O pessoal da mídia que hoje está internacional, sensacional. Até parece que eles são mini-heroes. Tão internacionais que eles estão. Eles vão colocar aqui para nós o nosso tema, a nossa proposta, tá bom? Dar bem. Ajuda nós aí, mano. Ajuda nós. Dependendo da gente, sai tudo errado aqui. O pastor sofre de falta de memória, pessoal. Justo. Olha lá. Olha só, rapaz. Que isso. Internacional. Ô, louco, meu. Aí, ó. Ó, o nosso tema é o Deus que destrói sonhos, tá bom? Então você que já teve o seu sonho destruído, você pode talvez se inteirar um pouquinho sobre esse tema, né? Essa didática de Deus de às vezes pegar os nossos sonhos, literalmente, não concretizá-los e como isso impacta nosso coração. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso acampamento. Nosso preletor é o pastor Carlos Neto, alguém muito conhecido lá de Campinas, terra boa, terra da gastronomia. Melhor cidade do mundo. Olha lá, olha o homem aí, ó. Olha esse rapaz aqui, tá vendo? Bonito, hein, meu? A terra que o pastor Márcio fala que lá é cachorro quente de verdade. Exatamente, nesse negócio como salsicha que vende aqui, fala que é cachorro quente. Entendeu? Fala negócio desse agora não, gente. Tô com fome aqui, mano. Você que tá achando que é fácil gravar um podcast, Vai não, viu? A gente tá aqui, ó, trabalhando de sol a sol, passando fome, mas a nossa vitória vai chegar. Só da mídia que o diga. O que mais aí? Cadê a data, galera? Tem como pôr aí também? Aí, ó. A data do nosso acampamento é de dia 7 a 10 de setembro, tá bom? Acampamento Betel. Então você que conhece bastante Betel, já foi. Você não é da igreja Betel, dos Betelinos, né? Esse é o nome deles. Mas conhece bastante esse acampamento maravilhoso. Tá convidado a estar conosco. Nós estamos no terceiro lote, nosso último lote. Então corre que as vagas são pouquíssimas. Nós não sabemos, não sei como é que tá a demanda agora. Mas com certeza, quando terminar esse podcast, esse upcast, e você dar uma olhadinha, provavelmente vai ter menos vagas, tá bom? Então nós estamos no nosso terceiro lote agora e contamos com a sua presença, tá bom? Contamos com você junto conosco lá. Não vacila não, hein? Não perde não, né? Não, deixe de ficar em casa dormindo, deixe de lado da sua cama. Pode levar o seu popão, tá bom? Mas venha participar conosco. Sai, show de bola, show de bola. Caminhando pro final agora, nós vamos encerrar. Mas eu queria te convidar a pensar um pouquinho conosco o porquê você tem que fazer parte desse ministério, tem que estar conosco, tem que fazer parte das programações, desse acampamento, tá bom? Então, cada um dos meus amigos aqui vai falar um pouquinho sobre isso.
umas últimas frases para que você pare e pense, tá bom? Pastor Márcio, Alex e depois a minha pessoa aqui. Bom, é legal, sugestivo o tema Deus, o Deus que destrói sonhos, né? E a Bíblia diz que, conjecturar o texto aqui, em que nós fazemos planos, sonhamos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Né? E durante estes últimos tempos em que nós estamos vivendo, com tanta informação, redes sociais, assim por exemplo, você tem um mundo inteiro na palma da mão, o maior desejo é ficar em casa, porque o que eu vou fazer no acampamento, né? Que nem no caso dos rapazes, eu vou entrar num alojamento com um bando de homens fedendo, que vão brincar lá, se divertir com o Lucas, depois chega lá. Mas, meu querido, o que é legal, nós realmente entendemos que nós não somos igreja, mas fazemos parte da igreja. Se fazemos parte da igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Sendo assim, temos responsabilidades. E o acampamento, ele tem realmente este objetivo de despertar em cada um de nós qual é o nosso papel, nossa função dentro do corpo. É lá que você vai entender isto e você vai descobrir que muitos dos seus sonhos Deus vai destruir, mas porque Deus tem o melhor para você. Amém, amém. O Ministério Up tem como propósito também apontar para Jesus. Nós sabemos que em Jesus nós encontramos tudo que nós precisamos. O Senhor, Ele é capaz de suprir as maiores necessidades do ser humano. E nesse acampamento nós queremos apresentar a vocês um pouquinho mais sobre Jesus, os planos de Deus para a nossa vida, e que você faça parte disso conosco. Venha encontrar aquele que de fato é tudo e pode transformar a sua vida. Amém. Amém. Eu só encerro dizendo para você que nosso único propósito é juntos honrarmos ao Senhor. Eu queria te convidar a juntos. Você longe, uma ilustração usada pelos pregadores, né? Quando a lareira está acesa e a brasa está fora, ela esfria. Nós juntos nós temos mais força. Eu quero te convidar a estarmos juntos, glorificarmos ao Senhor. Não pensa alto, não. Vamos juntos para os eventos. Na glória de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Estamos encerrando aqui. Um forte abraço e aqui termina o nosso primeiro Upcast. Valeu, galera! Deus abençoe a todos.